Oi, crianças, tudo bem com vocês? Turma de quartos anos, espero que vocês estejam bem, Vamos dando continuidade com a nossa semana de trabalho. Hoje a tia Dirce vai trabalhar com vocês atividade matemática, iniciando as atividades com os nossos livros novos, pedindo a Deus que Ele nos dê bastante sabedoria para poder transmitir o conteúdo que vocês precisam aprender até o final do ano com clareza, com seriedade, E que vocês possam aproveitar o máximo possível dessas aulas, apesar de sabermos que não é o ideal, mas por hora é o que deve ser feito para nos preservarmos, A tia Dirce ficou uma semana sem dar aula para vocês. Meu pai não estava muito bem, fez uma cirurgia, mas está se recuperando e agora vamos voltar ao trabalho. Tomara que dê tudo certo para que vocês tenham passado bem durante esse período, E hoje a tia vai trabalhar com vocês uma atividade no livro de matemática, lá na página 8, eu vou começar uma explicação para vocês na página 8. Os outros professores já de antemão já deram uma explanada sobre o assunto e a tia só vai dar uma fixada e continuando com as atividades do livro, tá bom? E antes da tia Dirce começar, eu já quero deixar marcado por vocês que no final, quando a tia encerrar a aula, vocês vão fazer para nós da página 9 até a página 15. Não são muitos exercícios. Então, no nosso livro ele traz algumas explicações. Em meio a essas explicações, vem alguns exercícios curtos, nada muito complicado, tá bom? E na próxima aula de matemática, a tia Bianca fará a correção com vocês, certo? Ainda hoje. Então, da página 9 até a página 15, tá legal? É a sua obrigação como tarefa quando a tia Dirce encerrar a aula dela, tá certo? Então, olha, nós vamos começar lá na página 8 do nosso livro de matemática. Então, que vocês já estejam com o livro de matemática em mãos, tá bom? Lá na página 8, ele nos traz assim, eu vou fazendo a leitura dos textos que vem no nosso livro e vou explicando, mostrando qual que é a ideia central para ser trabalhado com vocês, tá bom? Então ele fala divisão em partes iguais, que a Cleo é assistente social. Ela trabalha em um abrigo que acolhe crianças e adolescentes. Esse tipo de instituição é responsável por cuidar e proteger crianças e adolescentes que por algum motivo foram afastados de suas famílias e que não tiveram seus direitos atendidos. E por incrível que pareça, pessoal, essas casas que cuidam dessas crianças abandonadas, cada ano que se passa, elas vão aumentando. A sociedade atual, muitas famílias estão abandonando seus filhos, Muitas mães, muitos pais não têm as mesmas responsabilidades, que os pais de vocês têm, que nós, professores, temos com vocês, crianças, e com os nossos filhos. Muitas crianças abandonadas, muitas crianças sendo maltratadas, e essas crianças vão a esses abrigos, até uma determinada idade, e tem pessoas que trabalham para que essas crianças possam ter uma qualidade de vida menos sofrida, Apesar de só o fato dela já estar indo para esses abrigos, já é um sofrimento para essas crianças. E a assistente social, ela trabalha para acolher essas crianças, para trabalhar essa afetividade que muitos perderam por conta desses impactos de família, Então, a nossa unidade, ela vai trabalhar, sempre nas atividades, elas vão mostrando alguma coisa voltada para essa realidade, De crianças abandonadas, de abrigos. Então, é bem bacana, As atividades que traz no livro aqui. Aí, aquele Você Sabia, ele trouxe uma curiosidade para nós. Ele diz assim, que o assistente social é um profissional que elabora e executa planos, programas e projetos sociais, buscando o bem-estar de pessoas que vivem em situações de risco ou abandono. Hospitais, escolas, prefeituras, abrigos de crianças e lares de idosos costumam ter assistentes sociais
cuidando para que essas pessoas estejam bem, física e emocionalmente, né? Porque a questão do abandono da família é uma coisa que afeta o emocional de uma pessoa, né? Então, esse assistente social, ele precisa trabalhar essa afetividade para que essa pessoa, à medida que vá crescendo, ele se torne mais seguro, mais correto em suas atitudes. Então, ele traz assim, ó, que no abrigo eles receberam 30 brinquedos, certo? Então, alguém doou uma porção de brinquedos para as crianças desses abrigos. Então, que tinha 30. E a Clélia, ela vai repartir esses brinquedos pela quantidade de crianças que estão no abrigo. Então, ele coloca assim, ó, que nesse abrigo tem 10 crianças. E ele quer saber quantos brinquedos cada criança vai receber. Então, essa situação, ela nos remete à ideia da divisão, de repartir valores, né? Porque as 4 operações fundamentais que a gente aprende na escola, cada uma delas, ela tem a sua particularidade em relação ao raciocínio que ela nos induz, não é? Então, a divisão, ela nos dá a ideia de repartir coisas, né? De você fazer uma divisão de elementos. Então, nesse caso, ele trouxe assim, eles receberam 30 brinquedos, certo? E esses 30 brinquedos, eles vão ser divididos, repartidos entre as 10 crianças que se encontram nesse abrigo da história aqui. Aí ele coloca assim, para saber quantos brinquedos cada criança vai receber, que a Clélia, ela fez esse cálculo, né? 30 dividido por 10. Esse símbolo que nós trazemos aqui no nosso livro, ele lembra divisão. Existem livros também que traz a divisão só assim, ó, com 2 pontinhos, também está correto. Então, são símbolos, né, usados na linguagem matemática para representar um raciocínio em particular. Então, nesse caso, 30 é a quantidade de brinquedos, 10 é a quantidade de crianças que nós temos nesse abrigo. Então, ele traz assim, ó, para você fazer esse cálculo e descobrir quantos brinquedos cada criança vai receber, certo? Então, você faz o cálculo, coloca a resposta aqui e complete a resposta, tá bom? Não é difícil, é você pensar, quantos 10 eu preciso para ter 30? Muitos desses cálculos da divisão dá pra gente fazer mentalmente. Você pode contar, você pode desenhar. Então, quantos 10 para dar 30? Né? Vamos transformar essa situação em dinheiro. Quantos 10 reais você precisa para você ter 30 reais? Porque a ideia do valor numérico, né, do dinheiro, porque é uma coisa que você tem mais contato direto, não é? Muitas vezes se torna mais fácil você entender o raciocínio. Ali embaixo ele traz uma curiosidade, né? Você sabia, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, há cerca de 47 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos no Brasil. Já pensou quantas crianças que perderam esse contato direto com a família? Isso é uma coisa muito triste para a sociedade atual, para as crianças, né? Feliz de nós que temos as nossas famílias, né? Feliz de você que tem sua mãe que te acompanha, que te ajuda o tempo todo. Crianças, então olha aqui, ó. Na página 10, você vai fazer a leitura, vai completar o exercício. A página 11 é uma atividade bem bacana também, que você vai precisar de uns adesivos que tem no final do livro, né? E você vai fazer esse exercício aqui também bem bonitinho, nada de complicado. Aqui na página 10, página 11, tá? E na página 12, a tia Dirce vai continuar uma explicação para depois você fazer os exercícios, da 9 até chegar a 15. Aqui na página 12, ele traz assim, ó, divisão pelo método americano. Né? Vocês já tiveram contato com esse assunto em uma outra aula, né? E a tia vai dar uma relembrada, uma fixada nessa forma, né, de organizarmos a questão da divisão. Ele fala assim que a Késia é uma mãe social,
Ela trabalha em uma casa-lar, oferecendo às crianças e aos adolescentes abrigados condições mínimas familiares para o desenvolvimento e integração social. Então, quando ele fala mãe social, é uma atividade profissional. Então, são mulheres, né, que se envolvem, que vão trabalhar nessas casas, onde essas crianças são deixadas por uma razão ou outra, né? São deixadas ou são levadas, né? E elas trabalham para que elas possam acolher essas crianças, né? Fazendo com que elas sintam, digamos assim, um pouco menos a perda dos laços da família, principalmente com as mães, né? Geralmente essas crianças que vão para essas casas, né, casa-lar, casa de abrigo, são crianças bastante carentes. E vocês acreditam que tem mãe, quando ele fala assim, ó, mãe social, que tem algumas delas que até amamentam as crianças quando chegam em idade pequenininha, quando eles são bebês. Tem muitas dessas mães, né, que têm seus filhos e trabalham nessas casas e que até amamentam essas crianças que chegam em situação de abandono. Então é um trabalho muito bacana, muito acolhedor, né, dessas mulheres. Então, e a Késia, ela gosta muito de tirar fotografias, né, ela trabalha nessa casa-lar e ela tira fotografias das crianças. Aí o que ela fez? Ela pegou as fotos que ela tirou e foi organizar essas fotos em álbuns. O que ela fez? Ela tinha 72 fotos, certo? Para ser coladas em um álbum. Aí ela fala assim, se a Késia colar 6 fotos em cada página, quantas páginas do álbum serão preenchidas? Então, a ideia que nós temos, olha, nesse caso, eu tenho 72, que representa a quantidade de fotos que a Késia tem, certo? E ela quer repartir essas fotos. O que ela quer fazer? Ela quer pegar 6 fotografias e colar em uma página. Aí ele quer saber quantas páginas do álbum ela vai ter que preencher. Então, o que ela vai ter que fazer? O total de fotos que ela tem, ela vai repartir vai colocar 6 fotos em cada página. Então, ele quer descobrir quantas páginas do álbum ela vai usar. Bom, aí ele traz, né, para você montar o esquema da divisão. E lá embaixo, aqui no exercício 1, você monta o esquema, né, da operação no sentido horizontal, certo? E depois lembrando, né, aquela divisão pelo método americano, aonde você organiza o cálculo nesse esquema, certo? Então, eu vou repartir isso aqui em 6 partes. Então, ele coloca, primeiro organizamos os numerais no seguinte esquema, né? Na sequência, estimamos quantas vezes o 6 cabe no 72. Aí ele coloca, como 6 vezes 10 é igual a 60, podemos registrar. Veja bem, no nosso livro, ele diz que você pode estimar. O que significa isso? Eu acho que cabe tanto. O meu colega acha que cabe tanto. Nesse método, gente, da divisão, no nosso livro, ele trouxe primeiro o 10. Então, isso é uma sugestão do livro. Se você colocar outro número aqui, que seja menor que o 72, você pode desenvolver esse esquema de divisão. Mas vamos partir do que o nosso livro trouxe. Ele falou assim, ó, que 6 vezes 10 é igual a 60. Então, vamos pensar. 60 está próximo de 72, certo? Então, 60 está próximo do 72. Então, estimar. Eu acho que pode ser 10. Beleza. Então, eu vou colocar o 10 aqui, certo? É uma outra estratégia de divisão que chegamos no mesmo resultado por um caminho diferente. Então, ele diz assim, ó, que 6 vezes 10 é igual a quanto? 6 vezes 10, 60, não é? Então, ele vem, vamos subtrair os 60 do 72. 72 menos 60 é igual a 12. Como eu já tenho ideia da tabuada dos 6,
Eu já sei, né, que 6 vezes 2 é igual a 12. Então, quando você tem a tabuada em mente, se torna mais fácil o cálculo. Aí, no segundo passo ali embaixo, ele coloca assim, ó. No terceiro, quer dizer, como sobrou 12, podemos continuar dividindo. Agora, temos que dividir 12 por 6. Sabendo que 6 vezes 2 são 12, podemos registrar da seguinte forma. Então, como eu já tenho o domínio da tabuada do 6, e eu já sei que 6 vezes 2 são 12, né? Aí 12 para 12, 0. E aqui você simplesmente soma. 10 com 2, 12, certo? Aí ele coloca lá embaixo, ó. Como o resto é 0, paramos com as atividades. O resultado da divisão é obtido por meio da adição do 10 mais 2, como no esquema agora. Então, quem lembra, né? A tia Bianca já falou com vocês sobre isso. Em outros anos, né, as professoras de terceiro ano também já falaram com vocês sobre isso. No início do ano, nós lembramos em algumas situações com vocês que todas as 4 operações fundamentais, cada número envolvido na operação tem um nome. E na divisão nós temos, ó, dividendo, divisor, quociente, né? O nosso livro ele trouxe como resultado, também está correto. Eu posso usar quociente ou eu posso usar resultado e o resto. Quando, né, você resolve a operação e zerou o final, não sobrou resto nenhum, nós dizemos que essa operação é uma operação exata. Ali na página 14, virem o livro de vocês, nós temos essa continuação. Então, ele pede para você, no exercício 2, completar a frase. Serão preenchidas quantas páginas do álbum? E ele traz, né, uma observação em relação aos termos da divisão, certo? Então, dividendo, divisor, quociente, resto. Então, lá atrás, ele trouxe ele escreveu o resultado, né? O nosso livro, ele trouxe o resultado. Então, e aqui ele trouxe o nome quociente. Então, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Então, eu tenho o 72 como dividendo, eu tenho 6 como divisor, eu tenho 12 como quociente e eu tenho o resto, certo? Aí ele diz que quando você resolveu uma divisão e o final, o resultado for 0, ela é chamada de uma operação exata, certo? Agora, ela trouxe do lado assim, ó. Nós vamos imaginar que a Késia, que ela tenha 63 fotos, certo? Aí ela quer repartir essas 63 fotos, né? No álbum e ela vai colar 6 fotos em cada página. Então, olha, aí ele pede assim, vamos calcular o total de páginas que ela irá completar com as novas fotos. Então, veja bem, ó. Aqui eu já tenho dividendo, divisor. Ao terminar a operação, quociente. E se ela não for uma operação exata, ela é uma operação não exata ou inexata, né? Então, vamos ver, ó, vamos completar. Eu quero dividir 63 por 6. Quantas vezes eu posso colocar o 6 dentro do 63? Então, aqui eu já tenho, né? Que 6 vezes 10 são 60. Eu já jogo 60 aqui dentro. 6 vezes o 10 é igual a 60. Aí 63 menos 60 é igual a 3. Eu não posso dividir o 3 pelo 6, né? Porque o 3 é menor que o 6. E eu não tenho mais nenhum outro algarismo para poder acompanhar o 3 na divisão. Então, você para com a operação aqui. Então, nós dizemos que essa é uma operação não exata, ela não é exata, certo? A operação é inexata. E uma coisa, pessoal, todas as vezes que você resolve uma operação inexata e o resto nunca pode ser maior ou igual ao número que você tem no divisor, certo? Então, se o divisor aqui é 6, o maior resto que essa operação pode ter é 5. Né, o maior resto que ela pode ter. Se der 6, 7, 8, sua operação tem que ser recomeçada.
Tá legal? Então, o maior resto é sempre 1 a menos do número que você tem no divisor. Então, o que você vai fazer? Você vai completar aqui embaixo, né? Que a Késia, ela vai ter quantas páginas e ainda vão sobrar quantas fotos, certo? Então, você segue na sequência do livro, segue a orientação que a tia Dirce deu para vocês e vai completando essas atividades até chegar aqui na página 15, tá? E depois a tia Bianca volta com vocês fazendo a correção das atividades. Só lembrando, ó, dividendo, divisor, quociente e resto, né? Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. São os elementos que nós precisamos para completar uma divisão, tá bom? Tchau, crianças. Faz com capricho. Terminando minha aula, já pega o livro e manda brasa na tarefa, tá bom? Tchau, tchau, crianças. Beijos.